Enxaqueca é o tema do Prevê Saúde. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica. Apesar de a dor de cabeça ser o principal sintoma, a enxaqueca tem outras importantes manifestações como sensibilidade à luz, cheiros, barulho, náuseas, vômitos, formigamento e dormências no corpo, tonturas, entre outros. Estas ocorrências são todas geradas no cérebro, em diferentes áreas dele, que são mais sensíveis em quem tem enxaqueca. Atualmente, a enxaqueca pode ser um fator de risco para outras doenças, como maior risco de AVC e doenças cardiovasculares, principalmente quem tem enxaqueca com aura. Para falar sobre o tema do programa, o convidado é o médico neurologista Dr. Leonardo Medeiros, formado pela Faculdade de Medicina de Marília, com residência médica em neurologia também pela FAMEMA. Dr. Leonardo é especialista em transtorno do movimento pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Leonardo Medeiros aqui no nosso estúdio. Ele que aceitou o convite vai poder falar para você um pouquinho sobre enxaqueca. Leonardo, a enxaqueca é uma doença crônica. Já deixa de ser aquela dorzinha de cabeça simples que dá de vez em quando. A enxaqueca acaba limitando a vida das pessoas. Na neurologia, como é encarado esta doença? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Sempre gosto de vir, bater um papo, acho que é bem bacana esclarecer alguns pontos para as pessoas entenderem vários temas. Entre esses, o principal é a enxaqueca, que é uma doença altamente prevalente. Tá. Primeira coisa, cefaleia, o que significa? É uma dor de cabeça. É um termo técnico para a gente chamar de dor de cabeça. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Entre elas, as mais prevalentes é a cefaleia tensional e a enxaqueca. O que leva, a principal dor de cabeça que leva o paciente no consultório do neurologista é a enxaqueca. A enxaqueca ela é crônica quando a gente considera crises mais do que 15 dias por mês. Tá bom? Quanto maior a frequência, maior, aí que nós denominamos de crônica. Então a frequência mínima é 15 dias. Se o paciente tem pelo menos 15 dias por mês, por 3 meses seguidos, a gente considera como enxaqueca crônica. Graças a Deus é a minoria, mas assim, está surgindo casos por N motivos, então, que nós vamos até comentar provavelmente mais para frente, abuso de analgésicos, uma vida muito corrida, hoje o estresse, desemprego, nervoso, agitação do dia a dia, as pessoas se alimentam mal, dormem mal, e acaba gerando mais dor de cabeça, levando a esse quadro de cronificação. Tá. Então, na verdade, a cefaleia é um termo usado para a dor de cabeça. Existe diferença entre cefaleia, migrânia, enxaqueca, todas são dores de cabeça. Cada uma tem uma colocação diferente. Sim. Novamente, cefaleia é dor de cabeça normal. Como? Isso. O leigo falaria uma dor de cabeça. A gente fala uma cefaleia, para ficar mais bonito, é um termo técnico. Tá? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, como a cefaleia tensional, cefaleia em salvas. Tem outros tipos de dor de cabeça também, até umas interessantes. Cefaleia durante o orgasmo, que a pessoa está tendo uma relação sexual, tem dor de cabeça. Agora, enxaqueca e migrânia são termos semelhantes. Tá? A gente pode usar tanto enxaqueca quanto migrânia, é igual, aí não tem problema. Como é feito o diagnóstico entre uma e outra? Qual é a diferença que leva você a falar assim, olha, o diagnóstico dessa é esse porque eu fiz esses exames e o diagnóstico dessa é esse? Excelente pergunta, bacana. Novamente, nós temos 200 tipos de dor de cabeça, então assim, o principal ponto, anamnese. Tá, acho que como tudo na medicina, 80% a gente diagnostica durante a anamnese. Tá? Então, assim, as cefaleias primárias, o que são cefaleias primárias? Que a própria sintoma, que é a dor de cabeça, é a própria doença. Então, entre elas, a enxaqueca é uma das mais comuns, ok? Então, como que a gente diagnostica? Através do exame, conversando com o paciente, a anamnese, vendo suas características. Então, ela costuma ser hemicraniana, que é isso, pegando metade da cabeça, porém, holocraniana também não exclui o diagnóstico, mas a maior parte é hemicraniana. A característica dela, a dor, ela costuma ser latejante ou pulsátil. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, parece um coração, fica latejando. A luz, barulho, cheiro pioram.
tá? O esforço, o paciente fala que tem que ficar parado, se mexe a cabeça, vai baixar para pegar algum peso, dá tontura, dá um mal-estar, piora a dor de cabeça. Em mulheres, muito relacionado à menstruação. Então, durante a menstruação, antes ou um pouco depois, tá? Mas no período perimenstrual também pode influenciar. E junto a alguns sinais desautonômicos, o que eu quero dizer? Ânsia de vômito, tontura e o mais importante também, duração, que eu acabei de esquecendo. Para falar de enxaqueca, a gente tem que ter pelo menos uma duração mínima de 4 horas. Abaixo disso, a gente vai investigar outras causas, tá? Algo interessante que eu acho que as pessoas com enxaqueca se preocupam muito é descartar tumor, aneurisma. O ponto principal, a gente tem um negócio que chamamos de red flags, que são sinais vermelhos. Quando eu dou aula para alguns alunos, eu mostro uma foto dos DuckTales, daquele professor que mostrava a luzinha, que acendia. Então, alguns detalhes. Então, dor que o paciente nunca teve, mudança das características, dor intensa desde o começo. Realmente, a gente tem que pensar em causas secundárias, aí sim descartar com exames de imagem, ressonância, tomografia, conforme o quadro do paciente. A partir do momento que o paciente chega com todas essas queixas, você faz uma anamnese. Existe algum exame específico para você falar isso é enxaqueca? Um exame radiológico, alguma coisa, ou um exame de sangue? Essa pergunta é frequente no consultório. Os pacientes perguntam: doutor, já fiz um monte de exame, nunca mostra nada. Muitas vezes eu brinco, graças a Deus, porque se mostrasse, mostraria algo ruim, tá? Infelizmente não tem nenhum exame que eu falo, tá aqui a enxaqueca, vamos tirar ela. Seria até mais fácil, tá? Mas infelizmente não. Os exames de imagem são para descartar causas secundárias. Que é isso? Algo ocasionando a dor de cabeça. Enxaqueca é uma causa primária, novamente. A cefaleia é a própria doença, tá? Não tem nada ocasionando a dor de cabeça. Nada assim, estrutural. É uma alteração bioquímica na célula, que a gente já tem vários estudos, várias hipóteses fisiopatológicas explicando. Mas estruturalmente não existe, tá? Qual é a faixa etária mais acometida por esta doença? E existe mais em homens ou mulheres? Ela pode atingir qualquer faixa etária, do 0 até os 90, 100 anos de idade. Mas o mais comum é o adulto jovem, tá? Por quê? Como eu comentei no início, a mudança da rotina, o estresse, nervoso, cobrança, não está dormindo direito, está se alimentando mal, está preocupado com o vestibular, com o patrão cobrando, todas essas cobranças do dia a dia, ocasionando essas dores de cabeça. Então, assim, o mais comum é na idade adulto jovem, dos 20, 40 anos, tá? Porém, pode aparecer em qualquer faixa etária. Porém, quanto mais velho, maior a chance de ser secundário. Então, por isso que a gente tem que investigar. Mais velho quanto? Acima dos 50, 60 anos, tá? Então, chegou um paciente idoso, com 55, 60 anos, no meu consultório, que com queixa de dor de cabeça. Nunca tive, está começando agora. Eu tenho que acender aquela luzinha do professor Pardal e buscar descartar causas secundárias com os exames específicos, tomografia ou ressonância. A segunda pergunta é realmente mais comum em mulher. Tá? Porque fatores hormonais principalmente. Estrogênio ajuda bastante a oscilação dos hormônios durante o ciclo menstrual. Tá? E hoje também pelas características de vida da mulher, né? Que a mulher está saindo muito para trabalhar, tem tripla, quádrupla jornada, tem que aguentar nós homens, que é muito difícil, né? Então tudo isso acaba levando também a maiores dores de cabeça. Mas o fator hormonal é muito importante também. Ela tem um caráter genético, ou seja, a família realmente acaba passando para os seus descendentes? Sim. Cerca de 2/3 dos casos nós temos história familiar. Então eu começo a perguntar, que faz até parte dos critérios do diagnóstico, eu acabei não comentando no início. Mas como perguntar para os pacientes, tem alguém na família? Mãe, pai, irmãos, às vezes pula a geração, a avó teve, a mãe não teve, mas agora ela está tendo, tá? Não necessariamente todas as gerações vão ter, mas a chance é muito grande. Então cerca de 2/3 dos casos vão ter histórias familiares, sim. Certo. Ela geralmente pode vir associada a algum problema psicológico ou alguma alteração nesse sentido? Sim.
principalmente a enxaqueca crônica, tá? A enxaqueca ou migrânia crônica, tá? Novamente, o que é a migrânia e enxaqueca crônica? Cefaleia mais de 15 dias, tá? Pelo menos durante 3 meses. Então a gente acompanha 3 meses e vê se o paciente. Isso não é acompanhar, realmente, é uma história pregressa. O paciente já chega com a queixa, tá? Então, realmente, quanto mais crônica a dor de cabeça, está envolvido aos fatores emocionais, principalmente depressão. O paciente não tem prazer, por 2 motivos. Primeiro, tem a dor de cabeça todo dia, é difícil ter dor de cabeça, é complicado. Também há outros fatores emocionais, então, batendo na tecla, estresse, nervoso, aquela rotina corrida no dia a dia e até um abuso de analgésico, que eu acho que isso é bacana, depois a gente comentar. Mas, sim, os fatores emocionais. Paciente que também é ansioso, ansiedade também gera muita dor de cabeça, o paciente não dorme direito, está preocupado com um monte de coisa, então isso também gera, está relacionado com dor de cabeça. O interessante é que os últimos congressos de dor de enxaqueca, os temas de enxaqueca crônica, aqui que os colegas comentam, os estudos, tentar as medicações, tá? Tentar outros modos, como toxina botulínica, tem uma fita que a gente coloca na cabeça que chama Cefale, que ajuda também, porém, assim, tem que encaminhar esses pacientes para tratamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, muitas vezes, até para entrar com outros tipos de medicações e estímulos. Eu tenho 4 pacientes no consultório com uma enxaqueca crônica, difícil controle, que nós estamos tentando várias coisas. E eu solicitei que eles fossem para acompanhar e tem ajudado em alguns casos, sim, bacana. E ajuda bastante. E as orientações dos trabalhos é isso daí. Paciente com enxaqueca crônica tem que descobrir qual que é o fator causal. Se é o estresse, nervoso, depressão, ansiedade, tudo isso está relacionado. Leonardo, o fato do indivíduo praticar esporte e se alimentar melhor, isso diminui a incidência de enxaqueca? Sim, sim. Eu sempre bato na mesma tecla com meus pacientes. Paciente com enxaqueca, o cérebro é chato. Ele gosta de uma rotina. Então, por exemplo, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Dormir demais ou dormir de menos dá dor de cabeça, tá? Então aquele paciente, hoje é domingo, eu vou acordar 11 horas da manhã, vai acordar com dor. Eu tinha uma paciente que ela falava que ela estava tendo dor de cabeça só no domingo. Domingo ela acordava 10 horas da manhã. Eu falava, desculpa, vai ter que acordar às 8. Ela ficou meio brava no começo, mas começou a acordar às 8 e naquele momento a dor de cabeça melhorou. Então a rotina é super importante. Alimentação, comer de 3 em 3 horas, jejum prolongado dá dor de cabeça. Alguns alimentos podem também ocasionar. Então, entre eles, chocolate, tá? Tem gente que é apaixonado por chocolate, dá para tentar substituir. Tem um natural que chama alfarroba, que é muito parecido com chocolate. Tá até o gosto, que não dá tanta dor de cabeça. Achocolatados também tem que tomar cuidado, que dá dor de cabeça. Refrigerante, à base de cola, então, esquecer. Tá? Bebidas alcoólicas, principalmente vinho tinto. Tem uma colega que ela é esposa de um colega nosso, que ela tinha dor de cabeça sempre na quarta-feira. Aí, conversando com ela, na terça ela tomava vinho tinto. Parou de tomar vinho tinto com o marido, melhorou a dor de cabeça. Então, era isso daí uma das coisas. Salgadinhos, fritura, molho de tomate, molho shoyu, miojo, queijo, tem que tomar cuidado com isso daí. E tentar fazer atividade física. Atividade física melhora a serotonina, que dá mais prazer para a pessoa, dá mais ânimo, ela sente vontade de fazer suas atividades. Libera endorfina, que é um potente analgésico do organismo. A endorfina a morfina é um derivado da endorfina, né? Então, assim, que é um baita de um analgésico, que o nosso próprio corpo acaba produzindo. Não é à toa que alguns atletas, quando começam a fazer, não conseguem parar, porque é viciante o exercício. Então, isso é importante. Então, atividade física, alimentação, rotina é super importante. Leonardo, e existem diferenças entre a enxaqueca clássica e a enxaqueca comum? A pessoa que vai ter enxaqueca, ela consegue prever que vai ter enxaqueca? Legal. Tem um livro bem bacana, que até se os telespectadores quiserem ler, que é do Oliver Sacks, é um neurologista que faleceu agora, que o nome do livro é Enxaqueca.
Tá? É bacana, é um livro fácil, tem alguns termos técnicos, mas dá para entender facilmente. E ele coloca, ele fez o que? Ele pegou vários casos dele durante a vida, que enxaqueca, e escreveu um livro falando das características. Então, a enxaqueca clássica, que a gente chama enxaqueca com aura, ela tem algumas fases. Entre elas, a primeira fase, o paciente pode ficar mal-humorado, pode ficar mais sonolento, mais parado, às vezes mulheres inchar, ter constipação, tá? Então tem uma mudança até do quadro comportamental. Num segundo momento, a gente tem um negócio que chama aura. A aura mais comum é a aura visual. Então aparece pontinhos brancos, cintilantes, tá? Como se a gente fechasse o olho na hora que abrisse ou vinha preto ou negocinhos brancos. Tem um negócio que a gente chama teicopsias, que são linhas em zigue-zagues, na periferia principalmente, ok? Que é o mais comum. Tá? Temos outros tipos de auras, que é um formigamento no braço, que pode também ter na boca. Em alguns casos mais graves, até a pessoa parar de mexer um lado do corpo ou ter dificuldade para falar. Isso dura de 5 a 20 minutos, raras exceções duram mais que 20 minutos, e logo em seguida vem a dor de cabeça, característica, como comentamos no início. Dura de 4 a 72 horas, abortada com alguma medicação ou não, e logo em seguida vem aquela fase de exaustão, que é a quarta fase. Então o paciente, eu comento com alguns que parece como se fosse um caminhão que passou por cima. E é realmente isso, eles falam que ficam exaustos, ficam cansados bastante. Eu brinco nas minhas aulas com os pacientes que eu falo que a paciente com enxaqueca é mais ou menos como uma mulher de fase. No início ela está triste, depois ela fica eufórica, ou ao contrário. Então muda completamente a personalidade, e pode acontecer, infelizmente. Certo. A dor de cabeça ou a enxaqueca, perdão, pode estar associada à hipertensão arterial? Essa é uma pergunta interessante e capciosa. Eu não acredito. Eu, Leonardo, não acredito. Com raras exceções. Dores de pressão muito alta. Pressão 15, 16, 18, essa histórica eu acredito que não. A maior parte é tudo secundário à dor de cabeça. Então a pessoa tem uma dor de cabeça, aí aumenta a pressão. Como se eu batesse o pé também, aumentaria a minha pressão. Isso é normal, e não necessariamente minha pressão que fez eu bater no pé. Então assim, tem vários estudos controversos contra isso, mas a maioria acredita que pressão alta não dá dor de cabeça. Então, por exemplo, nas recomendações de hipertensão, do último consenso, o que eles recomendam? Paciente que chega, pressão baixa, um pouco alta, 16, 17, óligo assintomático, uma dor de cabeça, tratar só a dor de cabeça e dar alta e continuar com o cardiologista acompanhando para ver se tem hipertenso ou não. Então, assim, eu não acredito que dor de cabeça a hipertensão cause dor de cabeça. Com raras exceções, claro, que tem algumas que podem dar sim. Outras, por exemplo, em secundária, aneurisma. O aneurisma rompe, a pressão sobe por reflexo. Aí é totalmente diferente o caso. Certo. Leonardo, você falou que as mulheres acabam sendo judiadas naqueles períodos de mudança hormonal e o estrógeno seria realmente o vilão da coisa. Isso quer dizer que, então, quando a mulher entrar na menopausa, ela tem uma melhora do quadro de enxaqueca? A maioria dos casos, sim. Quando ela entra na menopausa, ela melhora. Eu até brinco com algumas pacientes, falar quando você chegar na menopausa, vai melhorar. Porém, aparecem outros sintomas, fogacho, esses sintomas de climatério. Tende a melhorar. E alguns tratamentos, o que eu oriento o paciente, principalmente quando não tem enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura não pode usar anticoncepcional. A associação enxaqueca com aura, que é aqueles sintomas visuais, mais anticoncepcional, aumenta a chance de derrame, AVC. Então, o paciente com enxaqueca com aura não pode usar anticoncepcional. Mas como, doutor, como que eu vou prevenir? Aí eu recomendo outras coisas. Nós temos o DIU, tem um implante debaixo da pele, tem outras formas de prevenção para filhos, tá? Que aí vai discutir com o ginecologista melhor para cada um. Porém, anticoncepcional, enxaqueca com aura não pode. Paciente não tem enxaqueca com aura, tem uma enxaqueca simples, o anticoncepcional ajuda, principalmente naquela paciente que tem crise no período menstrual. Então, em muitos casos, eu falo, ao invés de eu entrar com algum analgésico, com algum profilático, eu falo para ela emendar as cartelas do anticoncepcional. Então, ao invés de ela menstruar 12 vezes por ano, ela vai menstruar 3, 4 vezes por ano.
com orientação do ginecologista, cara. Toda vez eu falo para o paciente procurar o ginecologista dela, vai bater um papo, risco-benefício. Então, assim, dependendo do tipo de paciente, o anticoncepcional ajuda e, realmente, quando chega na menopausa, tende a melhorar os sintomas de enxaqueca. Doenças gastrointestinais têm alguma relação também com enxaqueca? Isso é excelente, essa pergunta. Uma das pessoas que mais me encaminham, o paciente, é um colega gastro, tá? O Dr. Silvio. Porque eles vão procurar, os pacientes vão procurar o gastro falando, eu estou com problema no fígado, estou com dor de estômago. E, coitado, o fígado nesse caso é um coitado, ele sempre leva a pior. Mas não, o problema é enxaqueca. E o Silvio acaba mandando bastante para mim, orientando isso daí. É um excelente médico e orienta bastante. Os pacientes acabam indo no meu consultório. E é isso daqui. O paciente tem a enxaqueca, como eu disse lá no começo, e um dos sintomas que ajuda até no diagnóstico é náusea, vômito, tá? E até melhora, às vezes, quando o paciente vomita, melhora os sintomas. Mas o que acontece? Nós temos aquele quadro de alteração bioquímica dentro do cérebro e temos um trato que chama trato solitário, que liga o cérebro com o estômago, que faz toda essa gastroparesia, causa essas náuseas e esses vômitos que o paciente coloca no fígado, que é um coitado nesse ponto. Então, assim, o cérebro, a enxaqueca ocasionando sintomas gástricos, e não o contrário. Porém, por exemplo, o paciente comeu alguma fritura, alguma coisa, teve dor de estômago, pode dar sim dor de cabeça, porque saiu da rotina. Novamente, saiu da rotina, pode dar dor de cabeça. E aqueles pacientes que a enxaqueca leva o indivíduo a ter insônia, a ter distúrbios como bruxismo e até mesmo enurese noturna, é bastante comum? Enurese não. Enurese eu acho que eu não tive nenhum caso, ou pelo menos não comentar nos pacientes. Certo. Bruxismo sim, mas muito relacionado à ansiedade. Uma pergunta que você comentou se os sintomas psicológicos estão relacionados com a dor de cabeça. Ansiedade sim, e acaba levando. O paciente com bruxismo tem mais dor em região de masseter, região temporal, que também pode ser um deflagrador das crises de enxaqueca. Assim. Insônia, com certeza. Paciente ansioso, fica com dor de cabeça, não consegue dormir. Imagina ficar martelando aquilo na sua cabeça. É complicado. E o pior, não dorme, no outro dia tem mais dor de cabeça e forma aquele ciclo vicioso. Então, ansiedade, nervoso, estresse leva a tudo isso. Um ponto interessante, o paciente está dormindo, acordou com dor de cabeça, é um red flag. O que é isso? É um sinal, é aquela luzinha do professor Pardal que a gente tem que levantar, hipótese de secundarismo. O que é isso? Causas secundárias ocasionando dor de cabeça. Tá? Então, acordar com dor de cabeça é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Certo. Normalmente, a gente vê com frequência esse tipo de queixa. O paciente procura o oftalmologista dizendo, doutor, eu tenho dor de cabeça de noite. A minha dor de cabeça, eu acordo com dor de cabeça. Isso é um sinal de que provavelmente não é oftalmológica aquela dor de cabeça. A dor de cabeça relacionada à visão é aquela dor de cabeça no fim do período de esforço visual. A pessoa vai para a escola de manhã, sai da escola com um pouquinho de dor de cabeça. E é uma dor de cabeça suportável, totalmente diferente dessa dor de cabeça enxaquecoide. É bacana isso, porque apesar de ser uma dor de cabeça, o neurologista é um dos últimos a serem procurados. Então vai no oftalmo. Primeiro oftalmo. Otorrino, descartar a sinusite. A gastro, que também eu descobri que estão indo bastante. Aí depois, talvez, no neurologista. Não sei se desinformação, alguma coisa. Ou às vezes procurar, muitas vezes, Leonardo, que a gente vê assim, doutor, eu estou procurando o que é mais simples, estou vindo aí no senhor. Sim. Depois eu vou deixar, ou seja, ela até torce para que não seja um problema neurológico. Que se for um problema neurológico ou se for uma enxaqueca, aí o tratamento é muito mais sério. Eu acho que tem alguns artigos editoriais, principalmente em algumas revistas internacionais, como na Neurology, tem um termo que se chama neurofilia. Neurofobia, perdão. Neurofobia é o quê? É o medo da neurologia, tanto para médicos, alunos e até agora para os pacientes também. E eu acho que é isso mesmo que você falou, vou tentar descartar coisas mais simples para depois ir para o neurologista, acho bacana. Certo. Existem alguns estudos que estão mostrando que a enxaqueca ao longo do tempo pode trazer alguns danos cerebrais, pequenos AVCs, mortes de neurônios, isso realmente é verdade? Então, com as novas técnicas de imagem, ressonância, principalmente ressonância de 3 Tesla, agora estão surgindo de 7 Teslas até, que aumenta muito a precisão das lesões, tá? Então estão surgindo algumas coisas. Morte neuronal, não necessariamente, em alguns casos, que principalmente infarto migranoso,
tá? Porém, a enxaqueca em si não causa. A gente faz a ressonância, de repente tem alguns pontinhos ali. Aqueles pontos costumam ser reversíveis. Em muitos casos o paciente vem, o que é isso? Até um colega, na hora que lauda, ele fala, esses pontos podem ser secundários à enxaqueca, tá? Migrânia. Então, assim, tem que tomar cuidado na interpretação. Muitas vezes, o que eu faço? Vejo, repito o exame depois de 6 meses, 3 meses, conforme a urgência. Mas, assim, tem que tomar cuidado. Morte neuronal? Não. Graças a Deus, assim, tirando alguns tipos de enxaqueca, a maior parte, 99%, o quadro é benigno. Benigno, eu estou querendo dizer que não vai levar à morte do paciente. Claro, diminui muito a qualidade de vida, mas não vai levar a risco à sua saúde, entendeu? Morte neuronal realmente em alguns casos, não necessariamente todos. Certo. Quando a gente trata desse assunto, eu fico bastante preocupado, até porque eu sou uma pessoa que não tenho dor de cabeça. Bom. Às vezes passa 3, 4 anos, tem uma dorzinha de cabeça, eu vou lá, tomo qualquer medicamento, tiro a dorzinha e acabou. Uma Neosaldina me tira essa dor por mais 4, 5 anos. Mas eu tenho pessoas na minha família que realmente são acometidas com esse mal e realmente limita muito a visão dessas pessoas. E eu sei que tem pessoas que tratam direito e não conseguem ter aquele sucesso desejado. A pessoa acaba até muitas vezes se afastando, não vão em festas, não participam tanto do social justamente por isso. Então eu acho que é uma doença que realmente a gente tem que informar a população e até dizer, existe cura para isso, doutor? Hoje cura na medicina, infelizmente, são poucas doenças que a gente cura. Tem algumas infecto-contagiosas, tá? Mas a maioria a gente consegue um tratamento muito eficaz. A enxaqueca é um delas. Eu queria comentar um ponto, José, que você falou, da Neosaldina, por exemplo. Muitos pacientes desenvolvem um negócio que a gente chama cefaleia crônica diária. O que é isso? Uma cefaleia mais 15 dias durante 3 meses, às vezes até 30 dias por mês, contínuo. E em muitos casos relacionados ao quê? Ao uso crônico de analgésico. Tá? Então você comentou no ponto da Neosaldina. Usar analgésico, qualquer tipo de analgésico, Neosaldina, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, sumatriptano, naratriptano, pelo menos 2 comprimidos por semana, o próprio analgésico causa dor de cabeça. Muito paciente na hora, no primeiro momento, tem aquele susto, mas como o analgésico pode ocasionar? Explicando mais ou menos assim, nosso organismo ele tem que gastar energia para evitar que estímulos dolorosos entrem no cérebro. Você começa a tomar analgésico, ele vai falar, peraí, estou tomando analgésico, para que eu vou gastar energia para isso, ok? Então ele deixa entrar todos os estímulos dolorosos. Então o paciente tem a dor de cabeça, começa a tomar analgésico, vem mais dor de cabeça, mais analgésico, mais dor de cabeça. Chegou um paciente no consultório e falou assim, eu pego a dipirona, eu não conto mais, eu aperto o frasquinho assim desse jeito. Que é um absurdo. E qual que é o tratamento? Tirar o analgésico. Primeiro ponto. E muitos desses pacientes, como você disse, acabam tendo uma dependência ao analgésico, dependência psicológica, porque tem medo de ter a dor, porque é uma dor incapacitante, é uma dor ruim. Então é difícil convencer. Os que estão comigo, eu estou conseguindo convencer em alguns casos, outros realmente já não querem, falam, eu vou continuar e acabou. Mas o nosso papel, acho que como médico, é orientar. E assim, o ideal, ficar sem analgésico quanto tempo? Pelo menos 3 meses. Temos outras formas de evitar que tenha dor de cabeça, medicação venosa que a gente faz naqueles períodos mais agudos, tá? Que infelizmente tem que procurar o pronto-socorro. E o fato de parar com os analgésicos, por si só, a dor de cabeça melhora. Por incrível que pareça. Isso é interessante. Bacana isso. Doutor, o que há de mais moderno no tratamento para enxaqueca? Legal. Temos algumas coisas, além das medicações, o tratamento da enxaqueca são 3 vertentes, acho que isso é antes de a gente começar a falar. Primeira vertente é o tratamento da crise, que em alguns casos não se deve tomar. Então, por exemplo, esse paciente que tem cefaleia crônica diária, como você disse, eu tenho dor de cabeça uma vez por ano, uma vez a cada 1 mês, não tem problema tomar o analgésico, se passa rápido não tem problema. Então isso seria um tratamento para a crise. O segundo, o tratamento profilático. Então, dá algum remédio que evita a dor de cabeça. E o terceiro é mudança de rotina, que é o principal. Tá? Isso é bacana. Esse que é o principal. Tem paciente meu que, inclusive antes de ontem, ele falou, não quero tomar nenhum analgésico, eu sei o que ocasiona a minha dor de cabeça, eu vou mudar.
Ele começou a fazer exercício, fez uma dieta adequada, parou de comer fritura, que era o principal dele, não teve dor de cabeça, melhorou muito. Então isso é o principal. Quadros novos, as medicações. Eu acho que numa conversa passada nós comentamos da toxina botulínica. A toxina botulínica, principalmente o Botox, que é o que tem mais trabalhos demonstrando, ajuda no controle das dores de cabeça. Temos uma fita, que é uma fita magnética que você coloca na região da cabeça, que também nos pacientes crônicos que não tem mais o que fazer, que você está meio já fechou todos os lados, também ajudaria, que chama Cefale. O problema é que é caro, tá? E o bacana, está surgindo uma medicação nova que está ainda em fase de estudo, que é um anticorpo monoclonal. Tá, que para esses casos de enxaqueca crônica, acho que vai ajudar muito. Quando vai chegar no Brasil, qual é o valor, não sei, mas já tem estudos demonstrando que nesses pacientes com enxaqueca crônica, a expectativa vai ser muito boa. Legal. Eu até vou sair um pouquinho do tema. Eu fui abordado esses dias atrás pela dona Beth, que falou, quando for um neurologista lá, pergunta para ele a respeito da minha neta. A dona Beth falou que tem uma netinha que tem hemangioma, esses hemangiomas, recém-nascida e tal, e falaram para ela que o hemangioma pode ir para o cérebro. Isso realmente acontece, doutor? O hemangioma é uma facomatose. O que é isso? É uma alteração na pele, nos tecidos de mesma origem embrionária. Então, pele e sistema nervoso pode acontecer, ok? Não necessariamente, eu acho que tem que acompanhar. Sintomas, pode ser N sintomas que pode aparecer. Então, por exemplo, no caso dela, se começasse com uma dor de cabeça, se fugisse das características normais, eu investigaria, tá? Mas não necessariamente. Eu acho que a dona Beth tem que acompanhar a filha, a neta, né, perdão, não se preocupar, tá? E se aparecer alguma coisa, acompanhar, correr atrás, mas assim, não necessariamente, não fique desesperada. Tá. Mesmo podendo ocorrer, não é comum uma pessoa que tem esses hemangiomas de pele transformar num hemangioma. A facomatose já é uma doença rara. São poucos casos que eu tenho no consultório, que eu vi durante a minha formação. E costuma ser raro, tá? Eu acho que tem que acompanhar, se aparecer algum sintoma novo, procurar. Eu não sei a idade da neta dela, provavelmente deve ser novinha, procurar um neuropediatra ou até um neuroclínico adulto, que vai ter um bom acompanhamento. Mas assim, calma, tá? Não é o que vai trazer tanto prejuízo, não, e acompanhar, ter paciência, não se desesperar, não. Certo. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Leonardo Medeiros a disposição de vir aqui e falar a respeito de enxaqueca. Tenho certeza que nós ficaríamos mais 2 horas aqui, viu, Leonardo? Falando a respeito desse assunto. É um assunto muito interessante e faz parte do dia a dia de muitos brasileiros, de muitos telespectadores. Gostaria ainda de mais uma vez agradecê-lo e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. A vocês que nos assistiram, fica então esse convite. Tchau!